Agradecemos a vocês pela presença nessa live do Clube Ilha do Café, em especial aos nossos participantes produtores, amigos produtores, agradecer também aos colegas e amigos da Ilha e da Itália que estão participando, da Experimental Agrícola do Brasil, do Pensa, da Unidade do Café, da Universidade do Café, e também da ADS, que organizou esse evento com a gente. Eu sou César Candiano, engenheiro agrônomo, membro do Grupo Técnico da Experimental Agrícola do Brasil, empresa sócia da Ilha Café aqui no Brasil. Vou fazer essa moderação nessa conversa com dois grandes especialistas sobre a produção do café carbono neutro, com ênfase na mitigação de emissões de CO2 e equivalentes na cafeicultura. Por que o Clube ILE traz esse assunto para essa discussão? É porque essa meta de zerar as emissões de carbono está no topo das preocupações de sustentabilidade, seja na agricultura ou na indústria. Quem conhece a Ilha Café sabe que a empresa tem altas exigências em relação à sustentabilidade. Inclusive, ela tem a meta de se tornar carbono neutra até 2033, ano que ela completa 100 anos. E isso vai ser um grande presente nesse centenário de vida da Ilha Café. Pensando nisso, nós devemos buscar uma agricultura virtuosa, regenerativa, com melhoria do solo, das plantas, com produção de alta qualidade e sabor agradável, que traga prazer e saúde para as pessoas e, sempre que possível, que melhore o meio ambiente. E para isso, hoje, nós vamos conversar com esses dois grandes especialistas da área, o professor Carlos Eduardo Serri e o Bruno. Porém, antes desse bate-papo, nós vamos passar um vídeo para vocês assistirem. Talvez até algum de vocês já tenha assistido quando houve o Prêmio Internacional ainda esse ano, né? Esse vídeo tem muito a ver com o assunto de hoje, com a preocupação que a Ilha Café tem com a sustentabilidade da cafeicultura. Vamos ver esse vídeo, então. A missão da Ilha Café é proporcionar a todos o melhor café que a natureza nos oferece. E vocês, produtores, fazem parte dessa missão. Desde 1976, o Dr. Ernesto Illy já dizia que devemos nos preocupar não só com as questões econômicas, mas também com as humanas e ambientais. A função da empresa é fundamental e indispensável, mas a mera perspectiva econômica não pode ser suficiente para legitimar o trabalho. Tem que ser integrada com respeito ao ser humano, à comunidade e ao meio ambiente. Nós da Ilha Café temos um compromisso com a qualidade, com o desenvolvimento sustentável e o respeito às pessoas e ao meio ambiente, tanto que fomos eleitos pelo 8º ano consecutivo como uma das empresas mais éticas do mundo. Vocês fazem parte dessa nossa excelência. Juntos produzimos cafés extraordinários e promovemos experiências ao redor do mundo, estabelecendo uma marca de liderança no segmento do café premium. Em busca de melhorias contínuas, devemos cada vez mais nos unir na criação de valores, transparência, desenvolvimento dos produtos, das pessoas e da sustentabilidade. Para nós, sustentabilidade nada mais é do que respeito às leis, valorização da qualidade, segurança e bem-estar de todos, gestão eficiente, redução de impactos ambientais, uso consciente de água, energia e insumos, produção de alimento seguro, destinação correta de embalagens de resíduos, redução da emissão de carbono no meio ambiente. E você, cafeicultor, quais são as práticas sustentáveis adotadas na produção do seu café? Bem, lindo esse vídeo. Mostra toda a importância que a Ilha Café dá para a nossa sustentabilidade, para a sustentabilidade da cafeicultura.
Vamos iniciar a nossa conversa. Então, primeiramente, vou chamar o professor Carlos Eduardo Serra. Carlos Eduardo Serra é professor da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura do Luiz de Queiroz, da tradicional USP, né? Universidade de São Paulo. Ele tem como temas a pesquisa da matéria orgânica e estoques de carbono no solo, as emissões de gases de efeito estufa na agricultura e as mudanças climáticas globais, entre outros. Professor Serra, a palavra é sua. Boa noite, César. Boa noite, colegas. Boa noite, Bruno, que eu tenho o prazer de dividir a live aqui e discutir uma série de informações. E boa noite àqueles, todos os colegas que estão nos assistindo, né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de participar de uma live com um tema tão atual, né? Que vem sendo discutido com tanta intensidade. Essa questão do carbono neutro, não só no café, mas em várias outras commodities, é um desafio grande para a gente, né? Porque não basta, às vezes, a gente ter uma série de ações de redução de emissão de gases, mas, às vezes, há necessidade também de atuar numa outra frente, que é a fixação, que é a remoção parte desses gases e fixá-los na planta e no solo. O Bruno e eu discutimos, né, e tentamos montar uma sequência que fosse, a gente espera, né, interessante para vocês que estão participando aqui da live. Então, eu fiquei responsável, num primeiro momento, para dar uns conceitos gerais, uma base sobre o assunto, para que todos nós que estamos assistindo fiquemos na mesma página, nivelados de informação. Na sequência, o Bruno vai entrar um pouco mais no assunto da neutralidade do carbono. Então, pessoal, a origem, o começo dessa discussão toda tem a ver com a questão de gases do efeito estufa, né? Do efeito estufa, do aquecimento global, das mudanças climáticas. Para simplificar um pouco a nossa conversa aqui, eu estou representando graficamente, de forma muito simples, né? Muito simples aqui, o Sol, né? A superfície da Terra, essa primeira camada da atmosfera, em azulzinho aqui, que é a troposfera, e essa mancha mais acinzentada que vocês veem, que são os gases do efeito estufa. O que acontece? A radiação solar, ela atravessa, ela tem um comprimento de onda que não interage com os gases na troposfera, chega até a superfície terrestre, os gases aqui são absorvidos, essa radiação, não os gases, mas essa radiação é absorvida, né, pelos corpos, parte refletida, e reemitida em outro comprimento de onda, que é o infravermelho. Esse infravermelho tende a sair da troposfera, mas interage com esses gases do efeito estufa, fazendo com que parte dessa radiação, parte desse calor, fique próximo à superfície. É graças a esse efeito estufa natural, né, entre aspas, que a vida na Terra é possível. Nós temos uma temperatura média do topo da troposfera em torno de 15 graus. Né? Bom, acontece que mais recentemente, principalmente depois da Revolução Industrial, as emissões de gases do efeito estufa foram aumentadas por ações nossas, antrópicas, né? Ações dos seres humanos. Estou representando aqui por uma mancha maior e mais escura, representando a maior concentração desses gases na atmosfera. O que acontece nesse cenário agora? Bom, a radiação solar continua atravessando, sem grandes interações, e maior parte da radiação no infravermelho, que deixaria a Terra, a troposfera, em direção à estratosfera e assim por diante, fica retida próxima que a superfície da Terra em função da maior concentração de gases aqui presentes. Isso faz com que a temperatura média da Terra seja aumentada. Tecnicamente, a gente chama isso de forçamento radiativo, é o desbalanço, o desequilíbrio de energia que chega e que sai. Esse desbalanço, esse forçamento radiativo tem sido estimado em torno de 1,6 watts por cada metro quadrado que a gente tem na superfície terrestre. Isso faz com que aquela temperatura média de 15 graus Celsius seja acrescida por um ΔT, um aumento de temperatura em relação à temperatura média no topo da troposfera. Bom, esse ΔT, esse aumento de temperatura em relação à temperatura média, é que é chamado de aquecimento global. E a Terra,
para se ajustar a esse novo equilíbrio, ela pode e causa algumas mudanças no clima. Então, pessoal, a título apenas de recapitulação, eu sei que vocês já sabem esse assunto, mas a maior concentração de gases do efeito estufa próximos à superfície terrestre, na troposfera, essa concentração aumentada faz com que haja um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura em relação à temperatura média é chamado de aquecimento global. E esse aquecimento global pode causar mudanças nos padrões do clima. Isso tudo, pessoal, impacta as atividades de agricultura, pecuária, silvicultura. Então, é um aspecto que nos traz uma série de relevâncias, uma série de preocupações e discussões. Bom, estou falando de gases, né? Gases do efeito estufa. Para as nossas atividades, né, de agricultura, pecuária e silvicultura, os principais gases são 3. Existem vários outros, mas os 3 mais importantes são o CO2, que é o dióxido de carbono, o CH4, que é o metano, e o N2O, que é o óxido nitroso. Bom, pessoal, esses 3 gases, eles têm concentrações na atmosfera variadas, todas elas aumentaram praticamente de forma exponencial depois da Revolução Industrial. Eles têm um tempo médio de residência diferente. O que significa isso? Eles ficam na atmosfera por mais tempo ou menos tempo. E, obviamente, que a estrutura molecular desses gases é distinta, como vocês veem aqui na figura. Bom, por que eu estou falando isso? Porque há necessidade de a gente usar uma unidade para expressar de forma integrada as emissões desses vários gases, para a gente evitar de ficar falando do CO2, depois do metano, do óxido nitroso. E o que é feito, pessoal, é essa ponderação, essa expressão baseada no potencial que cada um desses gases tem para aquecer a Terra. Então foi convencionado que o CO2 tem um potencial de aquecer a Terra igual a uma unidade, 1. O metano e o óxido nitroso são comparados em relação ao CO2, através dos seus respectivos potenciais de aquecimento global. Só para vocês terem uma ideia, o metano é 25 vezes mais potente sob o ponto de vista de aquecer a Terra do que o CO2, e esse gás aqui, N2O, óxido nitroso, é quase 300 vezes mais potente. Significa, pessoal, que uma molécula de óxido nitroso na atmosfera tem o mesmo efeito que 300 moléculas de CO2, sobre o ponto de vista de aquecer a Terra. Então, baseado nesse potencial de aquecimento global, que leva em consideração a absorvância, a interação desse gás com o infravermelho, o tempo médio de residência e sempre comparativamente ao CO2, a gente consegue gerar uma unidade para poder comparar, uma unidade única, que é chamada de equivalente em CO2 ou CO2-EC, EC de equivalente. Ou às vezes aparece um Ezinho só, CO2E, que é muito diferente do que só tratarmos do CO2. Então parece um detalhe meio bobo, mas quando a gente tem essa equivalência, nós não estamos apenas tratando do CO2, mas também incluindo metano, óxido nitroso e outros gases eventualmente, como hexafluoreto de enxofre, HCF. Bom, vários gases que eu não vou mencionar aqui. Bom, então foi uma forma interessante de poder expressar numa unidade única esses gases que têm características variadas. É possível também transformar essa unidade de CO2 equivalente numa unidade de carbono equivalente. E essa é a unidade importante para a gente fixar hoje na nossa conversa, na nossa live. Afinal de contas, nós fomos convidados, o Bruno e eu, para falarmos sobre carbono neutro, né? O café em busca do carbono neutro. E esse carbono, ele é, então, oriundo de uma série de ações, incluindo emissões de gases e gases com características distintas. Bom, acontece, pessoal, que dado esse problema todo, essas discussões, desse forçamento radiativo, desse desbalanço de energia, a temperatura média da Terra foi aumentada. Estimativas indicam que foi aumentada quase 1 grau, né? E é medido lá no topo da troposfera. 1 grau de aumento em relação à temperatura média
da Terra. E esse aumento de 1 grau é muito preocupante. Por quê? Porque os pesquisadores indicam que se esse aumento ultrapassar ou chegar próximo de 2 graus, pode causar efeitos irreversíveis associados à mudança de uso da Terra. Então, em função dessa preocupação, uma série de decisões, de negociações, de tratados internacionais foram sendo discutidos nesses últimos anos. Eu queria dar destaque num deles, que é o logo está aqui, à direita, que foi a COP21, realizada na cidade de Paris. Essa COP, ela teve uma característica interessante, porque os países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas apresentaram as suas metas de redução de emissão e fixação de carbono. Então, é um marco importante e agora nós temos compromissos. Todos nós, quando eu digo todos, é uma empresa, é uma instituição pública, como uma prefeitura, um estado, né? São as várias atividades, seja de queima de combustível fóssil, seja o transporte, seja a agricultura, a pecuária, a silvicultura, enfim, temos metas para cumprir. Tá? E nesse contexto, uma série, então, de discussões ocorreram e elas estão baseadas, entre outras coisas, na ideia do carbono neutro. Então, veja, o que a Nação Unida, a ONU, Organização das Nações Unidas, preconizou? Olha, nós temos não somente que reduzir as emissões, né? Vamos reduzir, vamos fazer esforço para reduzir, mas também aumentar as fixações, que significa retirada de CO2, por exemplo, da atmosfera e mobilização no sistema terrestre. E aqui o agronegócio tem um papel fundamental, porque outros setores, como vocês bem sabem, só ficam restritos à redução de emissão. Só entre aspas, né? Já é um exercício, já é um desafio grande. Mas, por exemplo, a queima de combustível fóssil, o setor de transporte, a indústria, elas podem e devem e precisam fazer esforços para reduzir as emissões. Mas, no nosso caso, além de reduzir as emissões, que são inerentes a qualquer sistema de produção, não tem como não ter emissão, né? Mas nós podemos reduzi-las e ainda temos a oportunidade, com esforço, é verdade, de aumentar as fixações. Bom, pessoal, aí vem o tema da nossa conversa de hoje. Esse carbono neutro, né, ele é obtido através de um balanço de carbono. Balanço que, de forma simplista, só para a gente não deixar muito complexa a nossa conversa, um balanço onde a gente computa no primeiro membro da equação todas as emissões de GE, GE são gases do efeito estufa, oriundos, por exemplo, da atividade agrícola, de preparo do solo, fertilizante, calcário, aplicação de insumos, de resíduos, até a queima de combustíveis fósseis, eletricidade e vários outros processos. Mas a gente deduz dessas emissões as fixações que a gente conseguir realizar na planta e no solo. Então é carbono que saiu da forma de CO2 lá na atmosfera, via fotossíntese foi imobilizado nas plantas e parte desse carbono do tecido vegetal é transferido para o solo. Então, pessoal, vejam, se as emissões e as fixações se equivalem, são assim comparáveis, são equivalentes, a gente tem uma situação de neutralidade. Não está nem emitindo, nem fixando, uma compensa a outra. O problema é que grande parte das nossas atividades, elas têm um desbalanço pesando mais para as emissões. Ou seja, a gente, em geral, tem mais emissões do que fixações. Há casos em que a fixação pode predominar, mas, em geral, as emissões são maiores. Então, qual que é o nosso desafio aqui? É sair dessa balancinha vermelha e, idealmente, ir para a verde. Mas, se a gente já atingir uma situação de neutralidade, de compensação entre emissões e fixações, já é um grande passo para as várias atividades. A Ilha Café tem se mostrado aí bastante atuante e preocupada com esse assunto e nos convidou para participar dessa live justamente com esse tema. Então, pessoal, eu gostaria de colocar alguns itens, alguns aspectos. Primeiro,
na minha concepção, a nossa lição de casa em qualquer atividade de produção, qualquer commodity, a gente tem que fazer um esforço, primeiramente, para reduzir as emissões. Então, reduzir as emissões como? Puxa, desde o preparo do solo, né, há sistemas onde a gente faz uma perturbação muito pequena, né, só localizada, sistemas com práticas de manejo, por exemplo, semeadura direta na palha, né, só fazer uma cova e plantar uma determinada muda, enfim, não perturbar demasiadamente o solo, não revolver o solo em demasia. Por quê? Porque toda vez que a gente faz isso, a gente acelera a transformação do carbono que está na forma sólida, na forma de compostos orgânicos, uma série de interações organominerais. Talvez vocês já ouviram falar, né, do carbono na forma de matéria orgânica. A gente mineraliza, transforma esse carbono para a forma gasosa, para a forma de CO2, às vezes, determinadas situações do solo, e na forma de metano também. Então, há uma série de práticas nas quais a gente pode reduzir esse impacto, por exemplo, do preparo do solo. Um outro exemplo, né, para reduzir essas emissões desses gases é no manejo adequado de fertilizantes. Estou colocando aqui 1 ou 2 exemplos de fertilizantes apenas como ilustração, mas existem inúmeros, né, fertilizantes, alguns com o fator de emissão, né, a intensificação de emissão de óxido nitroso para a atmosfera mais alta do que outros fertilizantes, né? Há situações de controle de dose, há situações de fertilizantes que podem ser associados, inclusive, com resíduos, com produtos, com matéria orgânica, são os organominerais. Enfim, existe uma série de possibilidades de práticas de manejo, de novo, que a gente pode tentar reduzir as emissões, principalmente do óxido nitroso, oriundo da aplicação de fertilizante. Não é para penalizar o fertilizante. Precisa do fertilizante. As plantas precisam de nitrogênio, precisam de fósforo, de enxofre, de outros vários elementos. Eu estou focando no nitrogênio aqui para dizer que uma pequena redução na emissão desse gás, por práticas de manejo mais conservacionistas, podem ter um reflexo bastante grande. Lembrem-se daqueles slides iniciais em que o óxido nitroso tem um potencial de aquecimento global de quase 300 vezes maior do que o CO2. Então, uma pequena redução de emissão aqui pode ter um reflexo importante no balanço como um todo. Tá? Bom, calcário, mesma coisa, esse CO2 que é emitido, né, a partir do momento que há hidrólise desse calcário, essas reações no solo com a água, emite CO2 que precisa ser computado, afinal de contas, esse CO2 é de origem fóssil, não é de origem biogênica, como a decomposição de um resíduo orgânico. Então, se tem uma folha do café, um pedaço de um galho, a raiz do café decompondo, também emite CO2, é verdade. Mas esse a gente não computa nesse balanço, porque é uma fonte biogênica. Afinal de contas, ele não está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, porque para formar essa planta, para formar essa folha, essa raiz, foi CO2 que foi retirado da atmosfera via fotossíntese. E informações, então, que a gente pode e deve considerar são nas medições. Há meios de fazer cálculos, né, matemáticos que dão estimativas, isso é importante no primeiro momento, mas no segundo momento, avaliar a emissão desses gases com câmaras que a gente instala no campo, isso na cultura do café, né, câmaras que a gente retira uma amostra de gás, leva para um laboratório para analisar via cromatografia gasosa, câmaras como essa daqui, que são automáticas, que abrem e fecham automaticamente e coletam gás, também pode ser analisado em condições de campo, em situações de meio líquido, não é só no solo. Veja que essa lagoa de decantação, numa área de produção de café, né, eu vou dar um detalhe aqui, nessa câmara que a gente usa para coletar, vocês veem esses frascos, né, por controle remoto é possível acioná-los, e amostras desses gases são coletadas e, de novo, a gente leva para analisar. Eu estou querendo mostrar para vocês que há maneiras não só de fazer cálculo, que é uma primeira abordagem, mas depois também de fazer avaliações, mensurações desses gases em condições de campo, em condições reais. Uma última forma aqui que eu gostaria de ilustrar é através dessas torres de eddy covariance. Então, são torres que têm detectores para esses gases, né, CO2, metano, por exemplo, e que medem também a direção, a velocidade do vento,
e que através dessas pequenas turbulências, que são chamados esses ED, né, a covariância dessas informações, nos dão o fluxo de gás que existe entre a relação do solo, da planta e da atmosfera. Em suma, pessoal, nessa base que eu estou tentando compartilhar com vocês, nesses conceitos iniciais, a ideia é que vocês saibam que sim, há um problema, existe, ele precisa ser contornado, há uma série de funções e práticas mitigadoras para reduzir as emissões de gases e, sobretudo, há meios de quantificar, de mensurar isso em condições de campo. Seja câmara estática, seja câmara automática, sejam torres de eddy covariance, isso tudo pode ser mensurado. O segundo e último membro da nossa complexa equação aqui, a equação é simples, mas a dificuldade está em implementar essas coisas, né? Mas a equação mostra que a gente pode e deve fazer uma série de esforços para aumentar as fixações de carbono. E aí, pessoal, a lógica é usar a natureza ao nosso favor. Existe CO2, essa molécula muito simples de gás lá na atmosfera, que por fotossíntese pode ser, então, absorvida, assimilada pelas plantas. As plantas, num determinado momento, depositam parte das folhas, galhos e também o sistema radicular, que é bastante importante, não só na exudação, na secreção de ácidos orgânicos, né, de baixa massa molecular, mas também na sua decomposição. As raízes ajudam muito no aumento de estoque de carbono, transferindo da planta para o solo. Bom, essas folhas, então, que são depositadas, e as raízes, elas são decompostas, elas são degradadas, são alteradas por organismos do solo, né? Fungos, bactérias, algas, protozoários, uma série de organismos do solo que, em última análise, vão mineralizar, vão degradar esse material orgânico. Isso não é de uma hora para outra, isso vai acontecendo continuamente, até que parte desse material orgânico volta para a atmosfera, vira gás de novo, e uma parte fica imobilizado, fica retido no solo na forma de uma série de compostos orgânicos, de frações, de constituintes da matéria orgânica do solo, que tem uma interação importante com elementos inorgânicos do solo. A questão, pessoal, é que essa molécula simples de CO2 que estava na atmosfera, ela é transferida para a planta, e da planta ela pode ser transferida para o solo, e visualmente é perceptível em algumas situações essa coloração mais escura, que a gente vê principalmente nas camadas superficiais do solo. Pessoal, vejam, tudo isso é muito fácil de falar, mas é muito complexo de ser colocado em prática. E essa figura aqui, ela mostra um resumo, em uma figura só, dessa complexidade toda. Esse balanço de carbono, né, e eu pus aqui uma informação específica para o café, ela deve levar em consideração todas aquelas fixações, né, tem uma mudinha que depois vai virar uma planta nos seus vários estágios até a fase adulta, que vai ter a capacidade, não só essa planta do café, mas eventuais plantas que são cultivadas na entrelinha do café, tem a capacidade, então, de fixar parte do carbono, mas também precisamos levar em consideração e reduzir as emissões associadas não só na parte agrícola, mas também no transporte, em toda a parte industrial de beneficiamento e até o transporte desse commodity para um mercado interno e também mercados lá no exterior. Então, não é uma atividade simples, não é, mas ela é complexa, mas há uma série de possibilidades, então, de a gente atingir esse carbono neutro, levando em consideração a redução de emissão e o aumento da fixação. Bom, o César tinha gentilmente me dado 20 minutos, pela minha conta aqui já dá 21 minutos, então, César, eu agradeço por enquanto a atenção e passo a palavra para você. Muito obrigado por enquanto. Ok, professor Serri, ótima apresentação. Um assunto realmente complexo, mas muito bem colocado pelo senhor, trazendo muita lucidez aí e facilidade para a compreensão. Pessoal, gostaria de lembrá-los, no início eu acabei não comentando, de que as perguntas podem ser feitas através do chat, né? Vocês têm aí no canto
da tela o chat, onde vocês podem deixar suas perguntas, e no final, após a apresentação do Bruno, aí então nós teremos esse bate-papo com eles, com as perguntas direcionadas ao professor Serri, ao Bruno ou a ambos, né, os palestrantes. Já temos algumas perguntas aqui e fiquem à vontade para perguntar. Dentro do tempo hábil, nós vamos estar podendo passar essas perguntas e as respostas dos nossos especialistas. Vamos agora, então, passar... Bom, primeiramente, muito obrigado, professor. Ótima a palestra. E vamos passar agora para o Bruno Castiglione. O Bruno, que é sanitarista ambiental, coordenador de projetos do Imaflora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. O foco do trabalho do Bruno está justamente na medição e monitoramento do balanço de carbono, que acabou de ser dito pelo professor, e também na implantação de práticas de baixa emissão de carbono, a tal da agricultura de baixo carbono, ou seja, o ABC, né? Por favor, Bruno, passo para você a palavra. Bom, obrigado, César. É um prazer estar participando dessa live, né? É uma live que traz um tema bastante em evidência e um tema muito importante para a gente discutir, trazer a interação dos nossos colegas produtores também. Eu acho que o intuito é a gente difundir essa informação, enfim, principalmente com as informações agora passadas aí pelo professor Serri. Enfim, é sempre um prazer dividir a palavra com ele. Eu agradeço também a todo o pessoal da Ilha Café, o Sérgio, o César e o Márcio. Acho que é muito oportuno isso e principalmente participar aqui. Bom, como o César disse, eu sou coordenador do time de climas e emissões do Imaflora, né? O Imaflora, acho que é um grande conhecido aí de todos, principalmente aí do setor cafeeiro, né? Já com uma história aí ao longo de 25 anos. O Imaflora nasce num período onde tem essas preocupações relacionadas às causas ambientais mais afloradas, né? Mais evidenciadas. E ao longo desses 25 anos de história, o Imaflora já tem uma presença nos 5 biomas, né? Com ações em torno de 68 milhões de hectares. Então, nós somos 80 colaboradores de forma direta e tem um time muito grande trabalhando como parceiros e também consultores externos. Enfim, o nosso intuito é promover benefícios e trazer trabalhos para promover principalmente a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e gerar benefícios sociais e reduzir as emissões desses gases causadores do efeito estufa, né? O Imaflora tem uma presença bastante importante aí no setor, principalmente com relação à certificação. Então, temos a certificação FSC, Enforced, né, que são muito utilizados pelo setor, a WOODS, né, e demais projetos que causam impacto e um impacto positivo na sociedade e vem a contribuir com as questões principalmente ligadas às questões ambientais e sociais, né. Como destaque, a gente pode dar o programa IMAIS, né, que é um programa que justamente a gente oferece serviços de mensuração de impacto das ações, né, de projetos desenvolvidos tanto para setores públicos como setor privado, no intuito realmente de difundir essa informação, né, de mostrar a maneira como que a gente pode contribuir e reduzir de forma significativa essas emissões de gases, né. Então, o tema aqui da minha palestra é a busca pela produção do café carbono neutro. O professor Serri fez uma belíssima introdução, onde traz conceitos muito importantes para que todos que a gente consiga traduzir um pouco melhor dessas apresentações, né? Mas eu gostaria de ilustrar com essa imagem, que ela mostra um pouco dessa evolução, desse aumento da temperatura desde da Revolução Industrial, né? Eu acho que essa imagem ela acaba impactando mais do que a gente ficar falando apenas em números, né? Então, assim, a gente vê efetivamente esse aumento de temperatura ocorrendo. O professor já mencionou muito bem as questões relacionadas dos tratados internacionais, principalmente do Acordo de Paris, mas acho que é importante a gente reforçar essa questão de atingir esse valor de aumento de temperatura
acima dos 2 graus Celsius, né? Acho que o grande objetivo do Acordo de Paris está em conter o aquecimento global abaixo desses 2 graus Celsius, preferencialmente aí na ordem de 1,5 graus Celsius, mas isso que venha desde um contexto do desenvolvimento sustentável, né? Não adianta, não é factível que a gente faça essa contingência no aumento de temperatura no sentido de parar, de estagnar as atividades econômicas, mas isso tem que vir no âmbito do desenvolvimento sustentável. Acho que uma informação que é importante, que vem mencionada muito no 4º relatório do IPCC, é dos potenciais impactos que esse aumento de temperatura pode ocasionar, né? Então, aqui no cenário nacional, a gente possivelmente poderia ter alguma relação com redução nos recursos hídricos, esses movimentos climáticos muito afetados, principalmente sob regime de chuvas, ou seja, regiões que sofrem com seca tendem a sofrer muito mais com isso, né? E outras regiões têm um desequilíbrio do sistema de chuvas, né? Dos mecanismos de chuvas. Então, isso acaba tendo um impacto significativo na produção agropecuária, que é totalmente dependente dessas ações do clima, né? E trabalhar carbono neutro, e falar em carbono neutro é justamente esses mecanismos de avaliação, tanto das emissões quanto das remoções, né? Então, trabalhar no sentido de remover as emissões, eu acho que é uma obrigação de todos, na conjuntura atual, né, como sociedade civil. E mais que isso, o setor agropecuário ele tem uma ferramenta importantíssima na mão, que nem o professor mencionou, trabalhar muito essas questões de remoção, né? A remoção é um ponto que é primordial para que a gente consiga atingir esses aspectos de carbono neutro, e tudo quando a gente fala em carbono, em redução de carbono, em uma agricultura de baixo carbono, a gente está buscando uma série de benefícios, né? Nós basicamente estamos promovendo aqui práticas que tendem a ter um benefício direto para o produtor, tem um benefício direto para toda a atividade econômica. Então, trazer uma produção mais sustentável, ela tem um impacto significativo tanto na geração e aumento de receitas, ou seja, busca por mercados mais exigentes, né? Por outro lado, a gente otimiza nossos processos e aí tem uma relação direta com redução de custos e mitigação de riscos, né? Ou seja, possíveis regulamentações que possam surgir, ou seja, essa obrigação já existe, mas cada vez mais ela vem a atingir nós como sociedade, né? Então, nós temos hoje como obrigação, mas não temos legislação, talvez, específicas que nos obriguem a determinadas causas. Mas é uma mitigação de riscos e enxergar oportunidades, né? Como que nasce esse café carbono neutro? Basicamente, a gente tem que transformar esses desafios dos aspectos socioambientais em oportunidades, né? Em oportunidades para inovar. Transformar o que a gente tem hoje de uma agricultura que é mais extrativista, onde a gente trata muito com a constituição de insumos, que sim, são importantes, mas que isso deve ser constituído de uma maneira bastante planejada, né? Então, a gente busque mecanismos mais de regeneração e que possa constituir isso, ter uma sustentabilidade maior ao longo do tempo, né? A otimização de processos agrícolas, entender o que deve ser feito no momento ideal e como isso deve ser feito, né? Esse é um aspecto também de muita relevância, principalmente quando a gente fala na questão dos fertilizantes, né? Mais para frente a gente vai abordar esse tema com um pouco mais de maneira mais específica, mas é importante olhar esses movimentos dentro da necessidade de cada uma dessas atividades, né? Nós não podemos olhar mais a agricultura de uma forma de cumprir etapas, né? Não somente cumprir etapas, ou seja, mas avaliar as reais necessidades e fazer o uso desses insumos da maneira mais assertiva. Enfim, de modo geral, a gente tem que tornar esses processos mais transparentes, difundir o conhecimento, trabalhar mais numa conjuntura em grupo para que realmente a gente consiga buscar esse processo que é tão, acho que é desejado e faz parte da nossa obrigação hoje como sociedade.
Então, para isso, a gente tem um caminho, né? Esse é um processo de construção. A gente não, basicamente, não conseguimos trazer isso de forma muito simplista. Tem uma série de desafios envolvidos no processo, então, é um caminho que nós temos que percorrer para a busca desse carbono neutro, né? Onde as emissões de gases estão contrabalanceadas pelas remoções, né? E às vezes às vezes, como o professor mencionou na palestra dele, às vezes a gente tem até uma redução maior do que as nossas emissões. Então, isso tem que ser muito bem avaliado para que a gente consiga trazer números bastante consistentes e que possam ser muito bem trabalhados aí pelos setores, né? Então, a primeira etapa para esse caminho é medir e monitorar as emissões e as remoções de gases, tá? Esse é um processo que tem um desafio enorme, existem vários mecanismos de atuação, mas é um processo importante. Apesar de ser importante, ele não é o único. A partir daí, a gente tem que pensar em como evitar essas emissões, ou seja, trazer mecanismos simples que às vezes ocorrem no nosso próprio dia a dia de otimização e que não precisa de grandes investimentos, mas que, de certa maneira, vai representar uma redução nas emissões de gases das nossas atividades, né? Depois a gente entra naquelas etapas que têm um grau maior de complexidade, são os desafios muito apresentados ali pelo professor quando traz as atividades específicas para o setor, né? Então, por exemplo, a gente está falando em reduzir as emissões e aumentar as remoções, como que nós vamos fazer isso? Quais são os mecanismos ideais e como que ao longo do prazo a gente pode ver resultados consistentes, né? E, por fim, quando todas essas etapas forem cumpridas e mesmo assim a gente não conseguir chegar nesse caminho, atingir esse carbono neutro, aí a gente pode pensar em outras soluções que são os mecanismos de compensação, tá? Esses mecanismos, eles hoje tem mercados regulados e mercados voluntários, mas que realmente fazem sentido em pensar e de forma a investir em projetos que também contribua objetivando a mitigação dos gases causadores do efeito estufa. Medir e monitorar inicia de um processo, acho que até um pouco mais simples, né? A gente começa realmente construindo o balanço das emissões de gases de efeito estufa. Esse processo ele pode ter pode ter diferentes tipos de graus de complexidade, né? Muito bem apresentado quando a gente faz uma estimativa dessas emissões com dados provenientes da literatura e dados primários também desses produtores. Então, a gente avalia as emissões de gases, também avalia o montante das remoções, né? Isso vai gerar uma série de indicadores e todos esses trabalhos eles têm que ser feitos num contexto um contexto que traz uma credibilidade muito grande. Então, a gente tem inúmeras referências metodológicas para a constituição desses trabalhos, tá? E dentro dessas referências, acho que o destaque maior fica pelos guidelines do IPCC, né? Esses guidelines são uma série de livros e cada um tratados com temas diferentes, ou seja, nós temos abordagem para os diferentes setores produtivos, e quando falamos de agricultura, da atividade agropecuária como um todo, atividade da silvicultura, temos também dos setores de energia, resíduo, enfim, todos os setores produtivos eles estão abordados nesses guias, né? E o IPCC é a metodologia, os guias do IPCC é a metodologia matriz. Lembrando, né, que o IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e esses trabalhos são constituídos no âmbito global e são traduzidos e sim, compilados dentro dessas guias. Então, aqui é importante, aqui a gente traz informação do mundo inteiro e tenta sempre adequar com as informações que são mais pertinentes à nossa atividade e à nossa região de atuação, né? Derivado dessas metodologias do IPCC, nós temos uma série de protocolos e uma série de ferramentas. E aí a gente pode dar destaque, por exemplo, para a avaliação das emissões de gases, o GHG Protocolo Agrícola, tá? Que é acho que um protocolo bastante difundido e que traz isso numa linguagem bastante facilitada. Nós temos ferramentas para avaliar as remoções
de forma mais consistente, como, por exemplo, a Exact da FAO, e diversos modelos matemáticos que a gente acaba utilizando para que sejam utilizados nessas estimativas, né? Ou seja, o que a gente vai avaliar aqui? A gente vai avaliar exatamente o que acontece dentro da fazenda, muito dentro dos inputs, ou seja, dos insumos e atividades que são alocadas para a produção, por exemplo, do café, e também nós vamos avaliar as remoções, ou seja, a biomassa acima do solo, a biomassa abaixo do solo e o carbono sequestrado pelo solo também. Essas ferramentas e esses modelos de avaliação, eles podem ter diferentes níveis de complexidade, né? Muito hoje é falado das plataformas de MRP, onde a gente trata muito de monitoramento, relatoria e verificação, e como todos os outros trabalhos, a gente tem esses níveis de complexidade e também dependendo muito do objetivo do estudo, né? Ou seja, às vezes, estudos com nível baixo de complexidade, ele já dá uma informação consistente que vai abrir alguns caminhos para o produtor ou para uma empresa inventariante, né? Então, por exemplo, o produtor que ele quer fazer um inventário de gases de efeito de estufas com modelo baseados na literatura, a gente já consegue com esse nível baixo de complexidade. E a partir do momento que a gente vai inserindo uma maior complexidade, tanto nos modelos de mensuração e nos modelos de validação de dados dos produtores, essas ferramentas vão ganhando um nível maior de complexidade, ou seja, em modelos que a gente pretende atingir apenas relatar as emissões de gás de efeito de estufa, claro que nós vamos utilizar os modelos mais básicos, né? E às vezes, quando nós pretendemos atingir outros compromissos corporativos que seja, ou seja, ou até instruções normativas, enfim, ou mercados voluntários de carbono, a gente tende a ter processos mais complexos, que esse nível de complexidade é que vai dar a robustez exata para que a gente faça trabalho com os números mais adequados. Então, dentro dessa primeira etapa, medir e monitorar é uma etapa que ela vai acabar acontecendo ao longo de todo o processo, ou seja, monitorar, isso ele vai ser percorrido junto com as outras etapas, né? E é a partir daí que a gente vai começar a tomar algumas ações para realmente poder ter um impacto significativo ou na redução das emissões ou no aumento das fricções, né? Eu acho que a segunda etapa, e ela é importante, apesar de ela às vezes não trazer benefícios tão significativos, mas ela é uma mudança mais de comportamento, né? Então, quando a gente fala de emissões evitadas, nós estamos falando basicamente de reduções que ocorrem fora do ciclo de vida daquele produto, mas que ele tem um impacto direto pelo uso daquele produto, ou seja, enfim, são pequenas ações que às vezes promove que tem impacto significativo no modelo de mensuração. Então, a promoção da utilização do transporte público, por exemplo, pelos colaboradores de uma fazenda ou pelos colaboradores de uma instituição, a mudança a substituição de um combustível fóssil, por exemplo, por um biocombustível em veículos de apoio. Então, são emissões que, às vezes, elas não têm um peso muito significativo na cadeia todo como produto, mas é que ela realmente causa impacto. Acho que um processo hoje que vem sendo muito difundido, e até mesmo por questões da pandemia, são a questão da realização de reuniões por videoconferência, né? Então, ou seja, imagine o impacto de quantas reuniões, quantas viagens foram reduzidas com a utilização dessas videoconferências, né? Então, além de trazer aspectos positivos do ponto de vista econômico, também se tem uma redução significativa nas emissões de gases. A terceira etapa já é uma etapa de maior complexidade, né? Isso é onde realmente, possivelmente, você tem um maior investimento, mas esse investimento sempre ele vai ter um retorno significativo também associado a ele, onde a gente vai objetivar reduzir as emissões e aumentar as remoções, né? Nesse sentido, a gente busca trazer uma agricultura mais regenerativa, uma agricultura mais conservacionista, né? Trazer práticas agropecuárias, como, por exemplo, recuperação de áreas degradadas. A gente vê muito ainda, o cerrado é
é um bioma onde se tem muitas pastagens degradadas, ou seja, são áreas que têm muitas oportunidades ali, tanto para recuperação, ou seja, promover o aumento do sequestro de carbono ali naquele solo, mas também de trazer de uma forma essas áreas com um mecanismo de produção muito mais eficiente, né? Onde realmente vai trazer resultados tanto do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico. Adoção de cultivos integrados, os sistemas agroflorestais, o café tem uma aptidão para isso, né? Fazer uma integração, por exemplo, lavoura-floresta. Então, esse sombreamento das árvores, dessas florestas, ele pode ser benéfico para o café. Você tem outros aspectos também, como conservação do solo. E, além disso, trazer essas integrações trazer mais uma fonte de renda para o produtor, né? Trazer um objetivo, trazer um mecanismo onde ele otimize essas áreas de atuação e acaba tendo um reflexo positivo, né? A gente fala também muito sobre a questão dos fertilizantes nitrogenados, né? Que nem eu mencionei no início dessa apresentação. Os fertilizantes nitrogenados, ele tem um impacto muito significativo nas atividades agropecuárias, tá? Então, avaliar a fertilização nitrogenada, nós sabemos da importância dela, mas tem que ser feito de um modelo onde esses processos sejam otimizados, ou seja, saber qual o melhor produto aplicar, né, nas quantidades ideais e também nas formas de aplicação. Tudo isso traz um contexto que você pode ter uma redução das emissões mesmo trabalhando com esses fertilizantes nitrogenados, né? Outras possibilidades buscar não só a substituição, mas trabalhar em conjunto com os fertilizantes orgânicos, né? O que hoje é muito difundido pelos organos minerais. Então, são práticas que, nesse sentido, acabam sendo mais benéficas e, enfim, também garantem as questões de produtividade que o setor tanto procura, né? E conservação do solo, né? Esse é conservar aquilo que nos dá de alimento, que nos dá os frutos. Então, acho que é muito importante essa questão de trabalhar essa conservação do solo. É lógico que todas essas medidas elas têm que ter condições ideais para que a gente consiga efetuar essas práticas e também de escalonar essas atividades, né? Então, isso tem que ser feito por meio de adoção de programas de assistência técnica e transferência de tecnologia, muita pesquisa associada, né? Ou seja, temos que ter muito estudo de caso, avaliar caso a caso, região por região, o que pode ser bom para uma determinada região não pode ser bom para uma região vizinha. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. E, além de tudo, também promover acessos aos produtores, né? Por exemplo, acesso a crédito, acesso a mercados e incentivos a esses mercados, né? Ou seja, trazer uma produção sustentável, ela tem que ser também recompensada de alguma maneira, né? Então, é um valor agregado que nós trazemos para esse produto. Então, essas práticas bem constituídas, elas vão promover uma redução das emissões e também vão promover um aumento das remoções ou a captura do carbono, tanto no solo quanto na biomassa aérea ou na biomassa abaixo do solo. Feita todas essas etapas, e mesmo assim, se a gente não conseguirmos atingir esse carbono neutro, aí sim que vamos buscar esses mecanismos de compensação, né? A compensação, ela é importante, mas ela tem que ser feita com muito cuidado. O que aqui a gente preconiza é que a compensação ela não seja apenas um fim, ou seja, eu vou medir lá o carbono emitido pela minha atividade, e depois eu compro alguns créditos de carbono para compensar essas emissões, né? Lógico que isso pode ser um artifício, ele tem que ser usado de maneira bastante ponderada, né? Mas é um mecanismo que a gente tem que é um mecanismo que vai dar um resultado até um aspecto positivo para o produtor, mas nós também temos que ter consciência que às vezes não é a solução ideal, né? Ou seja, será que a gente consegue compensar somente com ajudando nesses processos, nesses financiamento desses projetos florestais, por exemplo? Essa é uma questão.
Será que a gente tem espaço suficiente para plantar árvore e capturar todo o carbono que é contido na atmosfera? Então, essas questões têm que ser muito bem pensadas quando a gente pensa no quesito de compensação. Tá? Esse é um modelo de offset, onde a gente busca tanto financiar esses projetos no ambiente externo e também, ou a gente compra um crédito de outro tipo de atividade que possa beneficiar nas remoções de gás de efeito estufa. E aí a gente dá o exemplo, por exemplo, a energia renovável, né? Quando a gente fala da energia solar, energia eólica ou oriunda de biomassa, que tem créditos positivos que podem ser utilizados nesse processo. O modelo ideal que a gente pensa sempre é nos programas in setting, ou seja, onde a gente usa o investimento dessa organização para promover práticas dentro da própria cadeia de valor, né? Então, usar o investimento que antes poderia ser utilizado para créditos em diferentes setores, vamos utilizar esse investimento dentro do próprio setor, promovendo essas práticas mais regenerativas, acumulando mais carbono, e aí a gente tem um ganha-ganha dos dois lados, né? Tanto dos produtores, mas também dos possíveis beneficiários com esses programas de compensação, né? O que é importante ressaltar que nesses programas in setting são programas que tem uma menor burocracia envolvida, né? São processos de maior agilidade, ou seja, a gente está fazendo dentro de casa todo aquele processo. Tem um foco na criação da capacidade de redução de emissões, né? E fornece benefícios significativos à comunidade em torno da cadeia de valor. Então, quando a gente fala em compensação, talvez esse seja o melhor mecanismo, promover primeiro os programas dentro de casa que são possíveis para a redução das emissões. Cumprindo essas etapas, não são simples, é um processo de muita construção e de muito empenho, mas aí eu acho que a gente chega no famoso e no tão almejado carbono neutro, né? Onde que essas práticas realmente, a gente está olhando para a redução das emissões, olhando para o aumento das fixações, e quando isso não for suficiente, a gente vai adotar outras práticas que ajudem a compensar essas emissões. Tá? Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir. Eu agradeço novamente o pessoal da Ilha Café. É muito oportuno a gente tratar desse tema e parabenizo pela ação e fico à disposição aí para perguntas e questionamentos. Ótimo, Bruno, muito obrigado. Excelente apresentação. A gente vê que realmente é complexo, mas não é impossível, pelo contrário, né? Inclusive, minha Flora já desenvolveu um trabalho grande lá com o Multicer no Cerrado, onde as avaliações feitas criaram um saldo positivo para a cafeicultura, e isso foi bastante interessante também, né? Bruno, muito obrigado mais uma vez, professor Sérgio também. E enquanto os dois falavam, perguntas foram chegando, a gente tem aqui, não sei se a gente vai ter tempo hábil para responder todas elas, mas eu acredito que sim, né? Então vamos começar. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, que ela veio diretamente, só um minuto, deixa eu voltar aqui. Uma primeira pergunta vinda para o professor Serri. A diferença, essa pergunta veio, só um minuto, veio do Caio Diniz. A diferença entre os termos fixação e sequestro, professor Serri? Ou seriam a mesma coisa? Olha, são basicamente a mesma coisa. Obrigado, Caio, pela pergunta. São os vários termos que a gente acaba usando, não necessariamente são sinônimos, mas que a gente trata da mesma forma, ou seja, remoção, né? Está removendo da atmosfera, está fixando numa planta e idealmente no solo, né? Porque no solo, nessa forma de complexos organominerais, o tempo médio de residência, a permanência desse carbono tende a ser muito mais longo, então isso é importante. Quanto mais tempo esse carbono ficar no solo, melhor, né? Um dia ele vai voltar para a atmosfera, mas se a permanência for longa, isso é muito bom. E o sequestro também. Esse termo sequestro, ele já está bem difundido aqui no Brasil, né? Num primeiro momento ele tinha uma conotação negativa, porque a gente já pensava em coisa ruim, né? Sequestro de pessoas, mas sequestrar carbono é bom, né? Sequestrar significa reter temporariamente alguém, a gente não quer, ou algo, isso sim, né? O carbono, por tempo determinado, ou seja, depois ele volta. Então, realmente são termos
similares aí para tratar da mesma coisa. Tá? Ok, perfeito. Temos aqui também uma pergunta do Rufino, acredito que pode ser o professor Rufino, talvez lá de Viçosa. Qual a participação dos efeitos antrópicos no total das emissões dos gases de efeito estufa? Pergunta também para o professor Serri, mas se o Bruno também quiser dar a sua palavra a respeito, fique à vontade, Bruno. Bom, eu posso começar, depois o Bruno pode me ajudar. Obrigado, Rufino, pela pergunta. Esse é um assunto que estava em discussão mais fervorosa no passado. Hoje já há uma ideia um pouco mais convergente da participação das atividades antrópicas na emissão de gases, né? Então, basicamente, esse grupo de pesquisadores que formam o que o Bruno falou do IPCC, né? Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, eles indicam que a concentração desses gases, né, e a certeza associada acima de 85%, segundo esses últimos relatórios do IPCC, a proporção de emissão desses gases é majoritária. Né? Então, eles sugerem emissões, né, de via antrópica, de representação das emissões de via antrópica acima de 80%. Então, existe uma incerteza associada, porque essas medidas globais são complexas, difíceis de serem feitas, né? E as medidas corretamente deveriam ser feitas no topo da troposfera. Então, essa primeira camadinha da atmosfera, que tem em torno de 10 a 12 quilômetros de altitude. A gente faz medidas muito na superfície, com essas câmeras que eu mostrei, né? Com essas torres de Érico Vares, que são na interface solo-planta, atmosfera, né? Mas a concentração mensurada e reportada ela é no topo da troposfera. E aí os gases do efeito estufa oriundos de atividade antrópica têm uma participação majoritária. Perfeito. Ótimo, professor. Muito obrigado. Bruno, quer completar com algo? Não, eu acho que é muito nesse sentido que o professor falou. Existe uma complexidade na mensuração do efeito e até da concentração desses gases, mas muito vem sendo feito nos últimos anos e acho que notadamente, claramente, isso já é algo sanado, né? Então, existe um nível de precisão relativamente alto, em torno dos seus 85%, mas que já traz uma resposta bastante significativa aí pelas ações que nós devemos tomar nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Bruno. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Leonardo. Na realidade, ele não identificou para quem seria, então deixa ele em aberto. Quais são os fatores de emissão no Brasil usados como referência teórica para os cafezais sem sombra e com sombra, no caso de quilos de óxido nitroso por hectare por ano? A pergunta do Leonardo. Bruno, você quer começar, Bruno? Ou você... Pode começar, professor. Depois eu complemento. Olha, até onde eu sei, não há fatores de emissão específicos, né, para situação com sombra e sem sombra. Os fatores de emissão não são para os cafezais em si, eles são para os insumos que a gente adiciona, né, num cafezal ou em qualquer que seja um sistema de produção. Então, talvez a gente não explicou direito e por isso essa pergunta. Então, agora, obrigado pela pergunta, porque nos dá a oportunidade de melhorar essa explicação. Imagine que num cafezal, seja ele com sombra ou sem sombra, você adiciona fertilizante. Então, o fator de emissão é para o fertilizante. E cada fertilizante, cada fonte, por exemplo, nitrogenada, tem o seu fator de emissão específico. A ureia, por exemplo, tem um fator de emissão mais elevado do que um sulfato de amônio, um nitrato de amônio. Então, a calagem, quando a gente adiciona calcário, né, carbonato de cálcio, tem um fator de emissão para o calcário. Se a gente não adiciona calcário, um óxido de cálcio ou de magnésio, tem um fator de emissão específico. Então, veja, não é um fator de emissão para o cafezal como um todo, né, e muito menos, infelizmente, se ele está
numa situação A ou B. O que a gente tem que fazer é usar esses fatores de emissão disponíveis na literatura. Acontece que esses fatores eles são genéricos, eles não são específicos para uma dada situação. Então, como o Bruno bem mostrou, existe lá naquela estrada dele, no caminho, existem etapas. Num primeiro momento, você pode usar esses fatores de emissão disponíveis na literatura, por falta de melhor informação. Com o passar do percurso, né, naquela estrada que o Bruno mostrou, a gente vai evoluindo no conhecimento e na especificidade. Por isso eu quis mostrar que é possível, porque muitas pessoas acham que não dá para medir. Então, porque a gente não vê o gás, né? A gente não vê o CO2 saindo, a gente não vê o óxido nitroso, mas é possível mensurá-los. E aí, você pode, então, gerar fatores de emissão muito mais específicos para aquela situação edafoclimática, né? Para aquele tipo de solo, para aquele clima, para aquela prática de manejo. Por exemplo, na questão do café, se a gente pegar só um estado, né, muito importante, mas um estado que é o de Minas Gerais, você vê situações completamente contrastantes. No sul de Minas, no Cerrado, né, na Matas de Minas, são completamente diferentes. Portanto, num primeiro momento, usar um fator de emissão genérico atende para ter uma ideia geral. Num próximo passo, especificar esses fatores de emissão. Eu acho que outro ponto importante, aí só para complementar o que o professor menciona, é justamente assim, avalia-se principalmente o insumo que está sendo utilizado, mas esses sistemas diferenciados, a gente pode ter uma maior ou menor quantidade de insumo que é aportado. E aí que, assim, a gente vai ver resultados significativos nesse sentido. Então, busca, primeiro, fazer um trabalho de levantamento, mesmo com dados genéricos, aperfeiçoar esses mecanismos de medição ao longo do tempo e avaliar realmente a necessidade desse input de insumos de modo geral, de aporte de insumos de modo geral, e realmente pode trazer um reflexo até do ponto de vista de redução de emissão. Ok, obrigado. Obrigado pela pergunta também, Leonardo. Uma pergunta aqui para o professor Serri. Uso pós de rocha em substituição ao potássio. É uma pergunta do Ricardo Bartolo. Em substituição ao potássio químico, emitem algum gás efeito estufa? Diretamente não. Na aplicação desse potássio, né, ao solo, não. O que pode impactar são as emissões associadas à produção desse insumo. Então, é uma emissão antes da aplicação dele no campo. O potássio, até onde a gente sabe, não gera nenhum gás que muito menos tem intervenção ou interação com a radiação no infravermelho. Por isso, não causa efeito estufa. Mas a produção desse insumo é baseada, em geral, no processo lá industrial, a queima de combustível fóssil, né, para ter energia, pressão, e isso sim pode ser computado. E há uma emissão indireta, a partir do momento que você aplica alguns insumos que possam impactar ou mesmo ativar a atividade microbiana. Isso pode acelerar um processo de alteração, de degradação desse material orgânico. Mas, na pergunta dele, sendo específico, a resposta é não. Perfeito, obrigado, professor. Temos mais uma aqui do Ricardo Santos. Boa noite. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Existem protocolos para que os agricultores quantifiquem o seu balanço de carbono? Vou passar essa pergunta para o Bruno, por favor. Sim, existem protocolos, até nós mencionamos, acho que um dos mais difundidos é o GHG Protocolo Agrícola, tá? E acho que o intuito desses protocolos é trazer essa informação de uma maneira mais acessível, né? Então, trazer esse nível de complexidade desses trabalhos, mas para que isso possa ser difundido de uma maneira maior. Perfeito, obrigado. Mais uma aqui, vinda direto da plateia, mas sem identificação. A produção cafeeira em sistemas agroflorestais é o caminho mais próximo para alcançar o café carbono neutro? Passa para o senhor, professor, por favor. Eu penso que é um dos caminhos. É um dos caminhos, mas lembrem-se, não é porque está num sistema mais intensificado que necessariamente
ele é mais próximo de uma neutralidade. Se nesse sistema intensificado a gente tiver aportes muito elevados de insumos que causam as emissões de gases, não adianta, né? Então, é aquela etapa que a gente falou e está batendo na tecla, né, no sentido de, na minha concepção, primeiro, evitar e reduzir as emissões de gases lançados para a atmosfera. Por quê? Porque isso, se você mantiver aquela prática de não emissão ou emissão reduzida, isso é constante, isso é permanente. Num segundo momento, e aí o sistema agroflorestal, ou qualquer que seja o sistema mais intensificado, né, mais integrado, ele é importante porque traz outros componentes e tende a otimizar o uso desses insumos que a gente adicionou. Então, plantas com arquiteturas diferentes, né, com portes distintos, com sistemas radiculares, com material de substrato para os organismos com qualidades diferentes, não só a composição elementar, mas bioquímica. Então, toda essa complexidade se aproxima uma situação de uma vegetação nativa. Então, tem o seu aspecto interessante de manutenção desses equilíbrios entre perdas e ganhos, né, de material, tende a ser mais conservacionista do que uma situação de uma monocultura, por exemplo. Mas lembrando, tem que tomar cuidado aí com as emissões, né? Perfeito. Inclusive em relação à questão da profundidade de raízes também, né, professor? O cafeiro atingindo um certo nível, outras plantas talvez de maior porte atingindo outros níveis e conseguindo utilizar melhor o adubo que pode já ter sido até lixiviado e assim por diante, né? Mais alguma observação, Bruno, em relação a isso? Acho que o ponto de destaque, o professor bem mencionou, é a questão dos insumos, né? Ou seja, sistemas integrados, mesmo com um aporte constante desses insumos, não vão trazer resultados benéficos, né? Então, trabalhar o sistema como um todo, né? Buscar essa regeneração e, mais do que aportar insumos, é entender o momento e a forma ideal de aportar esses insumos. Ok, perfeito. Obrigado, Bruno. Mais uma pergunta aqui para o professor Serri, do Bartolo. Obrigado pela pergunta, Bartolo. Bom estar por aqui, hein? Professor Serri, um composto o qual teria casca de café e esterco produzido na fazenda, substituindo a ureia, é positivo ou negativo no balanço do carbono? Bom, primeiro a gente tem que... Obrigado pela pergunta, Bartolo. É realmente uma pergunta muito importante, interessante. Primeiro, a gente tem que lembrar a questão da dose. Então, se você colocar uma quantidade exorbitante desse composto, uma parte dele, no processo de eliminação, vai ser emitido na forma de óxido nitroso e outras formas gasosas. Mas eu vejo como importante e interessante, então eu tenderia a minha resposta a ser sim, é interessante. Por quê? Porque você contorna uma série de problemas. Primeiro, de disposição desses subprodutos, né? O que você vai fazer com esses subprodutos? Então, você está dando uma aplicação nobre, algo importante. Segundo, que você não privilegia aquelas emissões que eu estava falando na pergunta do colega do Leonardo Potássio, aquelas emissões na produção, porque você não vai produzir, então, a ureia, né? Você não vai ter o processo industrial de produção e vai usar, então, subprodutos para aplicar ao solo. E, sobretudo, sem elencar um monte de aspectos, mas, sobretudo, você está aportando material orgânico que é alimento para a biota do solo, para os organismos, sendo que a ureia não necessariamente é. Então, você está colocando material orgânico que, dependendo da relação elementar, né, carbono-nitrogênio, carbono-fósforo, carbono-enxofre, e da composição bioquímica, por exemplo, ilustrada pelo índice lignocelulósico, você tem com esses indicadores, você tem uma ideia, uma inferência sobre a facilidade ou dificuldade de decomposição ou imobilização de elementos, mas é substrato, em última análise, para a atividade microbiana. Ok, perfeito. Eu vou colocar mais duas perguntas, porque nosso tempo já está praticamente
finalizado, então eu vou colocar mais 2 perguntas. Vou escolher uma outra aqui. Eu acredito que venha de encontro também com o que o professor acabou de falar. Organominerais contribuem diretamente para o balanço ser positivo, tendo em vista as suas características? É a pergunta do Pedro Schiavon. Bruno, você quer falar e depois eu falo? Ou... Não, pode começar. Olha, eu acho que sim. Eu, particularmente, acho muito interessante a adoção desses fertilizantes organominerais, justamente porque eles combinam na fração mineral, né, inorgânica, a liberação, digamos, mais imediata para a planta, e na orgânica, porque precisará passar por um processo de mineralização, isso tende a ser, né, paulatinamente liberado, sendo escalonado temporalmente. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que a própria ILE está fazendo mais uma live, mais um painel de discussão, uma oportunidade, e eu tive a felicidade de ser convidado para ir lá também, então eu estou fazendo uma propaganda, entre aspas, não ganho nada não, mas eu estou fazendo uma propaganda para o dia 28 de abril, vai ter uma série de informações, né? Mas no dia 28 de abril... Vai ser o nosso seminário, professor. Vai ser o nosso seminário da Universidade do Café. Exatamente. Eu não sabia se você faria essa propaganda ou não. Falei, deixa eu dar essa mensagem, porque aqueles colegas que quiserem, né, sejam bem-vindos para participar. Naquela ocasião, nós vamos focar muito mais as remoções, diferente do que a gente está enfocando hoje aqui, que são as reduções de emissão. Então, no dia 28 de abril, para aqueles que tiverem interesse, a gente vai conversar um pouco mais. E aí entra todo esse aporte de material orgânico, inclusive como quantificar isso no solo. Tá? Perfeito. Bruno, quer complementar? Eu acho que são caminhos importantes, né? Essa mistura, ou seja, ir para um caminho intermediário, não adotando talvez uma prática só com um adubo orgânico, mas ter um caminho intermediário é sempre relevante, né? Ou seja, você está dando condições ideais para essas plantas, fornecendo esses nutrientes necessários, mas também fazendo um aporte, por outro lado, tanto utilizando esses resíduos, dando uma destinação até mais nobre para esses resíduos, e tem um impacto significativo, sim, e acaba promovendo esses caminhos, né? Para neutralização. Perfeito, Bruno. E lembrando que a lavoura agradece, né? Toda vez que a gente trabalha com o orgânico e com os adubos químicos, eles trabalhando um complementando o outro, normalmente a resposta das lavouras em relação à produção e produtividade costuma ser bem positiva, né? Então, vou para uma última pergunta, vou passar ela para o Bruno, vou me desculpar já de não poder passar todas as perguntas que nós tivemos aqui, mas depois eu vou deixar o site do Clube ILE para que elas sejam direcionadas aos nossos... Desculpe, o e-mail do Clube ILE, para que ela seja direcionada aos nossos palestrantes e que eles possam responder diretamente ao pessoal que perguntou. Então, mais uma pergunta para o Bruno, do Diego Siqueira. Bruno, qual a sua opinião sobre o diagnóstico mais detalhado de solo tropical, regionalizando números de referência para mitigação, por exemplo? É o caminho ideal, né? Então, quanto mais informação regionalizada, informação mais específica dessas condições, é o que a gente precisa realmente para ter um diagnóstico mais efetivo. O professor mencionou um ponto importante. O estado de Minas Gerais, por exemplo, nós temos situações muito contrastantes, né? Então, nós pegamos regiões, por exemplo, Matas de Minas, Sul de Minas e o Cerrado, que são totalmente diferentes, tanto nas práticas de manejo, enfim, e nas condições também para plantio. Então, quanto mais regionalizadas essas informações, com certeza a gente tem trabalhos mais robustos e que trazem maior qualidade. Ok, perfeito. Eu vou passar aqui uma informação que veio do André Dominguete Ferreira. Obrigado, André, pela sua participação. A Embrapa Café tem trabalhado neste tema, inclusive com a criação do selo Café Carbono Neutro. Olha que bacana. Dentro da plataforma Carbono Neutro, liderada pela Embrapa. Então, já temos aí também a Embrapa dentro
dentro desse processo todo, né? Eu tenho outras perguntas aqui, mas como eu comentei com vocês, já são 19h20, a nossa ideia era que a nossa live fosse até 19h10, estourando 19h15. Vocês me desculpem, mas na realidade eu tenho uma pergunta aqui que eu achei ela tão interessante, porque ela vai muito para a prática, que eu vou abrir ela também, e vou pedir para a Ingrid para eu poder fazer mais essa pergunta, então. Do Marcelo Páscoa, vindo lá de Guaxupé. Como o cafeicultor poderia medir de maneira prática no campo e como seria essa integração lavoura de café, floresta em médias e grandes propriedades? Essa questão da maneira prática da medição, existe uma plataforma mais prática para que isso possa ser realizado? Eu abro primeiro para o professorado, depois passo para o Bruno também, por favor. Olha, existem formas mais práticas, porém eu não recomendo. Por quê? Porque aumenta muito a incerteza associada à informação. E aí, se o indivíduo tem a intenção de fazer uma avaliação qualitativa, né, na fazenda, então tudo bem. Ele pode acompanhar através de algumas avaliações no solo, medidas que ele faça, né, e acompanha o carbono do solo no tempo. Mas essas avaliações, em geral, elas são muito qualitativas. E aí eles acabam tendo uma incerteza bastante grande. A gente precisa, sim, pensar em protocolos cada vez mais simples, mas no momento a gente entende que o assunto é complexo. Então, é difícil reduzir a complexidade tentando simplificar essas avaliações, né? Não é a questão de que o produtor não tem capacidade, não tem condições, não é isso. É que o assunto em si já é complexo. Simplificá-lo acarreta em incertezas maiores do que o valor médio. Então, a gente brinca que o ruído é maior do que a informação. Então, infelizmente, vou ficar devendo uma resposta mais simplista, um método mais simplificado, porque eu desconheço. Bruno? Trazer essas informações de modo muito simplificado incorre realmente numa incerteza muito grande, né? Então, alguns protocolos tentam simplificar isso, mas nós temos um processo, uma contabilidade dessas emissões que realmente não são processos simples, né? Então, tem alocações que devem ser feitas para cada estudo para que realmente a gente consiga trazer uma qualidade, um nível de incerteza bem melhor, né? Lógico que acho que o nosso objetivo como profissionais do setor é tentar traduzir isso da melhor maneira possível, né? Constituir nesses mecanismos de medição e até mais facilitados, que tem um envolvimento maior dos produtores, né? Então, acho que esse é um papel que hoje vem sendo bem constituído, principalmente no setor cafeeiro, que eu costumo dizer que é um setor de referência em práticas de sustentabilidade, principalmente pelas empresas, no sentido de integrar esses produtores, buscar essas informações e promover esses grupos de discussão, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, promover esses mecanismos para trazer uma informação de qualidade, mas não que seja necessária essa mensuração por parte necessária no ponto de vista que o produtor tem que fazer essa medição, né? Acho que nós temos que criar ferramentas e mecanismos para isso. Perfeito, Bruno. Ótimo, professorado, Serri. O professor adiantou, né? A gente está com essa informação aqui fresquinha hoje, acabamos de receber que o seminário da Universidade do Café, com o tema Mercado de Crédito de Carbono, ele vai acontecer no dia 28 de abril de 2021, então o mês que vem vai ser das 10 às 11 horas, então você que está assistindo nossa live, que está participando, participe também do nosso seminário. As inscrições devem abrir agora nos próximos dias, então lá a gente vai tratar muito desse assunto, né? O professor Serri vai trazer novas informações dos últimos trabalhos desenvolvidos junto com a ILE também, e então poderemos participar de mais esse evento tão importante. Me desculpem mais uma vez os que não tiveram as respostas feitas aqui durante a nossa live, as perguntas
Foram muitas perguntas muito importantes. Muito obrigado a todos que participaram. E eu queria dizer para vocês que vocês podem enviar essas perguntas também para clubeili@clubeili.com.br e nós reenviaremos elas diretamente para o professor Serri e para o professor Bruno também, tá? E aí, então, nós poderemos ter essas respostas dadas a todos vocês. Essa foi a primeira de algumas lives que nós pretendemos fazer ao longo do ano. Vamos ter aí o seminário da Universidade do Café no mês que vem. Não esqueça da data, 28 de abril, das 10 às 11 horas, falando do tema mercado de crédito de carbono. Outras lives vão acontecer, todos vocês vão ficar sabendo. Agradecer muito, muito ao professor Serri e ao Bruno por terem participado desse evento com a gente. Fico muito contente e super satisfeito de poder ter sido moderador dessa live e contente de ter tido todo esse contato com vocês, continuar esse contato com vocês, que a gente começou lá atrás em 2011, né, quando fizemos alguns trabalhos juntos, junto com o Márcio, com o Sérgio, a Experimental Agrícola e todos nós, né? Muito obrigado a todos que participaram, aos que enviaram as perguntas, e estamos aí. Muito obrigado a todos e vamos produzir um café de carbono neutro. Vamos atrás disso. Muito obrigado, professor Serri. Muito obrigado, Bruno. Tchau a todos. Obrigado, muito obrigado. Hein? Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.